Eu nunca pensei que aos 28 anos a minha vida inteira desmoronaria em questão de segundos. Meu nome é Valentina Moreira Espíndola. Sou arquiteta aqui em Curitiba e hoje eu preciso dividir com vocês a história mais insana e dolorosa que eu já vivi. Uma história que até hoje me faz questionar cada escolha que eu já fiz na vida. Sabe aqueles momentos que a gente sonha desde criança? Aquele pedido de casamento perfeito, com o homem dos nossos sonhos, no lugar mais lindo, usando o vestido mais incrível? Pois é, eu tinha certeza de que esse momento havia chegado para mim. Era uma tarde dourada de abril, daquelas que Curitiba tem de mais bonito, e eu estava no Museu Oscar Niemeyer, esperando o Gabriel chegar. Eu havia passado 3 horas me arrumando naquela manhã. Escolhi um vestido branco midi, com renda delicada, que realçava minha pele morena de um jeito que eu nunca tinha me sentido tão bonita na vida. Meu cabelo estava impecável, cacheado do jeito que o Gabriel mais gostava, e eu tinha feito aquela maquiagem natural que deixa a gente radiante. Cada detalhe foi pensado para ser perfeito, porque eu sabia que aquele seria o dia mais importante da minha vida. O Gabriel tinha me chamado para uma exposição especial no museu, dizendo que havia algo muito importante que ele queria me mostrar. Eu fingi surpresa, mas na verdade já sabia de tudo. 2 semanas antes, eu tinha visto ele escondendo uma caixinha pequena no armário do nosso apartamento em Batel. Meu coração quase saiu pela boca naquele momento, mas eu me controlei para não estragar a surpresa dele. Durante essas 2 semanas, eu vivi como se estivesse numa nuvem. Acordava sorrindo, trabalhava cantarolando, e toda noite eu me imaginava dizendo sim para o homem da minha vida. Eu até já tinha começado a planejar mentalmente o casamento. Queria algo intimista, só para a família e amigos próximos. Talvez na Igreja do Rosário, aqui no Centro Histórico, ou quem sabe numa cerimônia ao ar livre no Jardim Botânico. O Gabriel e eu nos conhecemos há 2 anos e meio, numa situação super romântica. Eu estava no Parque Tanguá, fazendo uns esboços para um projeto de paisagismo quando ele se aproximou. Lembro até hoje das primeiras palavras dele. Desculpa te incomodar, mas você desenha a natureza melhor que a própria natureza. Eu ri na hora. Achei a cantada meio brega, mas quando olhei nos olhos dele, senti algo que nunca tinha sentido antes. Ele é chefe de cozinha, trabalha num restaurante incrível aqui no centro e tem essa paixão pela culinária que me contagia até hoje. Gabriel é daquelas pessoas que transformam qualquer momento simples em algo especial. Um jantar em casa vira uma experiência gastronômica. Um café da manhã de domingo vira uma celebração. Ele tem esse jeito carinhoso de cuidar de mim que me fez acreditar que amor de verdade realmente existe. Nos primeiros meses de namoro, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Gabriel era atencioso, engraçado, inteligente, e me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa que ele já teve na vida. Ele sempre dizia que eu tinha várias facetas interessantes, que nunca sabia qual versão da Valentina ia encontrar a cada dia. Às vezes eu era mais séria e focada no trabalho, outras vezes mais espontânea e divertida. Ele adorava essa minha versatilidade. O que o Gabriel não sabia é que essa versatilidade tinha uma explicação muito mais complexa do que ele imaginava. Tinha dias que eu realmente era diferente, mais solta, mais ousada, com uma energia completamente distinta. Eram momentos que eu me sentia mais livre para ser quem eu realmente era, sem as pressões da família Espíndola, sem ter que ser sempre a filha perfeita. Meus pais, Aurora e Henrique, sempre foram muito exigentes comigo. Minha mãe é pediatra renomada aqui em Curitiba. Meu pai é empresário do ramo imobiliário. E eles sempre esperaram que eu fosse impecável em tudo. Desde pequena eu aprendi que não podia decepcionar, que tinha que ser sempre a melhor aluna, a filha mais educada, a profissional mais competente. Essa pressão moldou muito da pessoa que eu me tornei. Quando conheci o Gabriel, pela primeira vez na vida eu senti que podia relaxar um pouco essa perfeição toda. Ele me aceitava do jeito que eu era, com todas as minhas contradições e variações de humor. Nosso relacionamento foi crescendo de forma natural e intensa. Em 6 meses, já estávamos morando juntos. Em 1 ano ele já fazia parte da minha família. E aos 2 anos, eu tinha certeza absoluta de que queria passar o resto da vida ao lado dele. Então ali estava eu, naquela tarde de abril, caminhando pelos corredores do museu com o coração batendo descompassado. Eu sabia que a qualquer momento o Gabriel ia aparecer, ia se ajoelhar e ia fazer a pergunta que eu mais queria ouvir na vida. Eu até já tinha ensaiado minha resposta no espelho. Um sim, emocionado, seguido de um beijo apaixonado e talvez algumas lágrimas de felicidade.
O museu estava relativamente vazio naquele horário, o que tornava tudo ainda mais romântico e íntimo. Eu me posicionei perto da janela que dá vista para o centro da cidade, porque sabia que a luz daquele horário criaria o cenário perfeito para as fotos. Sim, eu tinha pensado até nos detalhes fotográficos do momento. Meu celular vibrou com uma mensagem do Gabriel. Já estou chegando, meu amor. Te amo. Meu estômago deu uma volta completa. Era isso. O momento havia chegado. Eu olhei meu reflexo na janela. Ajeitei uma mecha do cabelo, respirei fundo e tentei controlar a ansiedade. Queria parecer surpresa, mas não conseguir esconder a emoção. Foi quando ouvi os passos dele se aproximando pelos corredores do museu. Meu coração disparou de vez. Eu me virei, preparada para ver o amor da minha vida, caminhando em minha direção, com aquele sorriso lindo que me conquistou desde o primeiro dia. Era o momento que eu tinha sonhado tantas vezes, o início da nossa vida de casados, o começo de tudo. Mas o que eu não sabia é que havia algo nessa história toda que nem eu mesma imaginava. Algo que estava prestes a transformar o dia mais feliz da minha vida no pior pesadelo que eu já vivi. Algo que ia fazer com que eu questionasse tudo o que eu acreditava sobre amor, verdade e família. Gente, antes de continuar essa história, eu preciso saber de vocês. Já passaram por algum momento que parecia perfeito demais para ser verdade? Comentem aí de onde vocês são. E se vocês curtem histórias reais e impactantes como essa, se inscrevam aqui no canal Relatos de Amores Improváveis, porque o que vocês vão descobrir nos próximos minutos vai chocar vocês tanto quanto chocou a mim. E podem ter certeza de uma coisa: nada, absolutamente nada do que vocês estão imaginando agora se compara com o que realmente aconteceu naquele museu. O Gabriel estava chegando, eu estava radiante, tudo parecia perfeito. Mas havia uma pessoa que eu não esperava ver ali naquele dia. Uma pessoa que mudaria para sempre o rumo dessa história. Então, gente, deixa eu explicar para vocês como tudo começou, porque essa história tem raízes muito mais profundas do que vocês imaginam. Para entender o que aconteceu naquele dia no museu, vocês precisam conhecer a minha família, e principalmente a relação que eu sempre tive com a minha irmã. Eu e a Helena nascemos gêmeas idênticas. Quando digo idênticas, é idênticas mesmo. Mesma altura, mesmo peso, mesmos traços, mesma voz. A única diferença entre nós duas sempre foi a personalidade. Eu sempre fui a certinha, a responsável, aquela que seguia as regras. A Helena sempre foi o oposto, espontânea, rebelde, impulsiva. Meus pais costumavam dizer que éramos como duas faces da mesma moeda. Durante a infância e adolescência, nós éramos inseparáveis. Dividíamos tudo: quarto, roupas, sonhos, segredos. Às vezes eu invejava a liberdade dela, a forma como ela não se importava com o que os outros pensavam. E às vezes, ela invejava minha capacidade de controle, minha disciplina. Éramos complementares de uma forma que só gêmeas conseguem ser. Quando chegamos aos 20 anos, nossas vidas começaram a tomar rumos diferentes. Eu entrei na faculdade de arquitetura, sempre com notas excelentes, sempre a orgulho dos meus pais. A Helena tentou algumas faculdades, mas nunca conseguia se concentrar em nada por muito tempo. Ela mudava de curso como quem muda de roupa, sempre buscando algo que preenchesse um vazio que eu nunca entendi completamente. Foi aos 23 anos que a Helena conheceu o Rodrigo. Ele era advogado, alguns anos mais velho, e no começo parecia ser exatamente o que ela precisava. Alguém estável que pudesse equilibrar sua natureza mais caótica. Eles namoraram por quase 2 anos. E pela primeira vez na vida eu vi minha irmã realmente apaixonada, realmente feliz. Mas o relacionamento deles sempre foi muito intenso, sabe? Daqueles que ora estava tudo perfeito, ora estava tudo péssimo. Helena sempre foi muito emotiva, muito passional. E o Rodrigo às vezes não sabia lidar com essa intensidade dela. Eles brigavam muito, se separavam, voltavam, brigavam de novo. Era um ciclo que me deixava preocupada. Mas ao mesmo tempo eu via que ela nunca tinha sido tão viva quanto quando estava com ele. Eu tentava conversar com ela sobre isso. Dizia que relacionamento não precisava ser tão turbulento, mas ela sempre me respondia: Valentina, você não entende. Quando você ama de verdade, você sente tudo mais intenso. Você prefere viver uma vida morna e segura. Eu prefiro viver com paixão. Na época eu achava que ela estava sendo dramática. Mas hoje eu entendo que havia algo mais profundo acontecendo com ela. O que eu não sabia é que a Helena estava desenvolvendo alguns problemas psicológicos sérios.
Ela tinha crises de ansiedade cada vez mais frequentes, episódios de paranoia, momentos em que ela parecia completamente fora da realidade. Meus pais notaram, eu notei, mas sempre pensamos que era só estresse, só uma fase complicada da vida dela. Foi numa noite de dezembro de 5 anos atrás que tudo desmoronou. O Rodrigo tinha terminado com a Helena mais uma vez, dizendo que não aguentava mais a instabilidade emocional dela, que precisava de um tempo. Para ele, era só mais uma briga de casal. Para a Helena, foi o fim do mundo. Eu lembro que ela chegou em casa chorando desesperadamente. Nunca tinha visto minha irmã naquele estado. Ela estava completamente transtornada, falando coisas desconexas, dizendo que o Rodrigo não podia fazer aquilo com ela, que eles eram almas gêmeas, que ele não tinha direito de abandoná-la assim. Eu tentei acalmar ela, disse que era só mais uma briga, que eles sempre voltavam, mas ela não me ouvia. Durante 3 dias, a Helena ficou trancada no quarto, sem comer, sem dormir direito, apenas chorando e remoendo a situação. Meus pais estavam preocupados, mas achavam que ela só precisava de tempo para processar o término. No 4º dia, ela acordou aparentemente melhor, mais calma, e disse que ia na casa do Rodrigo resolver as coisas de uma vez por todas. Eu ofereci para ir com ela. Senti que tinha algo estranho naquela calmaria repentina, mas ela recusou. Disse que precisava conversar com ele sozinha, que era algo que só os dois podiam resolver. Foi a última vez que eu vi minha irmã sendo realmente ela mesma. O que aconteceu na casa do Rodrigo naquela noite ainda me dá pesadelos até hoje. Segundo a investigação da polícia, a Helena chegou lá por volta das 9 da noite. Eles conversaram por algumas horas. Ele tentou explicar que o término era definitivo, que eles precisavam seguir caminhos separados. Para uma pessoa em estado mental normal, seria uma conversa dolorosa, mas necessária. Para a Helena, naquele estado psicológico, foi como se o mundo dela tivesse acabado. Ela teve um surto psicótico completo, pegou uma faca da cozinha do Rodrigo e o atacou. Não foi um crime premeditado, foi um ato de completa desconexão com a realidade. Quando a polícia chegou, chamada pelos vizinhos que ouviram os gritos, encontraram a Helena sentada ao lado do corpo do Rodrigo, chorando e sussurrando: "Agora você não vai mais me abandonar." Meus pais receberam a ligação da delegacia às 2 da manhã. Lembro até hoje da cara de desespero do meu pai quando ele desligou o telefone. "A Helena matou o Rodrigo", foi tudo que ele conseguiu dizer. Meu mundo desabou naquele momento. Como assim minha irmã, minha gêmea, a pessoa mais próxima de mim no mundo, tinha matado alguém? Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. A mídia descobriu a história. Nossa família virou manchete dos jornais locais. Filha de empresário mata namorado em surto de ciúme. Meus pais ficaram desesperados, não só pela tragédia em si, mas também pela repercussão que isso teria nos negócios da família, na nossa reputação social. A Helena foi internada numa clínica psiquiátrica para avaliação. Os médicos diagnosticaram transtorno bipolar severo com episódios psicóticos, algo que havia se desenvolvido ao longo dos anos, mas que nunca foi identificado nem tratado adequadamente. Ela não tinha consciência plena do que havia feito. Vivia numa realidade alternativa, onde o Rodrigo ainda estava vivo e eles eram felizes juntos. Foi quando meus pais tomaram a decisão mais controversa de suas vidas. Eles decidiram que a Helena deveria ficar internada indefinidamente, longe da família, longe da sociedade. A família Espíndola não pode ter esse tipo de escândalo permanentemente, disse meu pai. Helena Espíndola morreu naquela noite junto com o Rodrigo. Eles escolheram uma clínica particular muito discreta, a Mente Serena, localizada nos arredores de Curitiba, onde a Helena seria tratada, mas também mantida longe dos holofotes. Pagaram uma fortuna para garantir sigilo absoluto. Para o mundo exterior, a Helena havia se mudado para o interior para se recuperar do trauma. Apenas eu, meus pais e meu irmão Cássio sabíamos a verdade. Mas eu não conseguia simplesmente esquecer que minha irmã existia. Por mais que ela tivesse cometido um crime terrível, ela ainda era minha gêmea, ainda era parte de mim. Durante os primeiros meses após a internação, eu a visitava religiosamente toda semana. Via ela definhando naquele lugar, completamente medicada, às vezes nem me reconhecendo. Foi durante essas visitas que eu comecei a fazer algo que hoje reconheço como completamente insano. Eu me passava por ela para os médicos e enfermeiros. Como éramos idênticas,
Era fácil enganar as pessoas. Eu fingia ser a Helena. Conversava com os psiquiatras como se fosse ela. Participava das sessões de terapia no lugar dela. Era minha forma torta de tentar ajudá-la, de tentar entender o que se passava na cabeça dela. Aos poucos eu fui percebendo que quando eu me passava pela Helena, eu conseguia acessar partes da minha personalidade que normalmente ficavam reprimidas. Eu ficava mais espontânea, mais ousada, mais emotiva. Era como se, fingindo ser ela, eu pudesse ser versões de mim mesma que a educação rígida dos meus pais nunca tinha permitido. Foi nesse período conturbado da minha vida, há 2 anos e meio, que eu conheci o Gabriel no Parque Tanguá. Eu estava num momento muito confuso emocionalmente, dividida entre a Valentina certinha que eu sempre fui e essa nova faceta mais livre que eu descobria quando visitava minha irmã. O Gabriel apareceu como um sopro de ar fresco na minha vida, alguém que podia me amar sem conhecer toda essa bagagem familiar pesada. No começo do nosso relacionamento, eu tentei manter a Helena completamente separada da minha vida com o Gabriel. Mas conforme nosso amor foi crescendo, conforme ele foi se tornando mais importante para mim, eu senti uma necessidade estranha de dividir com ele todas as partes de quem eu era, inclusive aquela versão mais livre de mim mesma que eu descobria nas visitas à clínica. Foi aí que eu cometi o maior erro da minha vida. Numa tarde, após uns 6 meses de namoro, eu disse para o Gabriel que tinha uma irmã que morava no interior e que gostaria que ele a conhecesse. Levei ele até a clínica. Apresentei a Helena como se fosse uma visita normal a uma irmã que morava longe da cidade. Gabriel ficou encantado com ela. A Helena, naquele dia, estava tendo um momento de lucidez. Estava carismática, engraçada, espontânea de um jeito que eu nunca conseguia ser. Ele saiu de lá dizendo: "Valentina, sua irmã é incrível. Vocês são tão parecidas fisicamente, mas tão diferentes na personalidade. Queria que ela morasse mais perto de nós." E foi assim que começou a parte mais complicada dessa história toda. Eu passei a levar o Gabriel para visitar a Helena regularmente, sempre inventando desculpas sobre por que ela morava tão longe, por que não podia vir nos visitar em casa. E o pior, às vezes eu própria me passava pela Helena para ele, fingindo ser minha irmã, sendo aquela versão mais livre e espontânea de mim mesma. Gabriel se apaixonou pelas duas sem saber que uma delas era uma assassina internada numa clínica psiquiátrica e que a outra estava mentindo descaradamente para ele há anos. Ele sempre dizia: "Valentina, você e sua irmã são as mulheres mais fascinantes que eu já conheci." Se ele soubesse o quão literal essa frase era, durante 2 anos eu mantive essa farsa insustentável. Visitava minha irmã toda semana, às vezes levando Gabriel, às vezes me passando por ela, sempre mentindo, sempre inventando histórias para cobrir a verdade. Era exaustivo, era perigoso, mas eu não conseguia parar. Era viciante ter alguém que me amava completamente, todas as versões de mim, mesmo sem saber que algumas dessas versões eram literalmente pessoas diferentes. O Dr. Otávio Figueiredo, psiquiatra responsável pelo tratamento da Helena, sempre me alertava que eu estava brincando com fogo. "Valentina", ele dizia, "sua irmã está ficando mais instável com o tempo, e essa farsa que você está mantendo pode ter consequências que você nem imagina." Mas eu não ouvia. Eu estava cega de amor e cega de culpa. E foi assim que chegamos naquele dia de abril no Museu Oscar Niemeyer. Eu tinha certeza de que estava prestes a viver o momento mais feliz da minha vida, sem imaginar que tudo estava prestes a explodir na minha cara de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. O Gabriel estava chegando. Eu estava radiante. Tudo parecia perfeito. Mas a Helena estava prestes a estragar tudo de uma forma que mudaria nossas vidas para sempre. O que vocês não fazem ideia é de como era psicologicamente exaustivo viver essa dupla vida durante 2 anos inteiros. Imaginem acordar todo dia sabendo que vocês estão mentindo para a pessoa que mais amam no mundo. Imaginem ter que criar histórias, inventar desculpas, controlar cada palavra que sai da boca de vocês para não deixar escapar a verdade. Toda quinta-feira, eu dizia para o Gabriel que ia trabalhar até mais tarde no escritório. Na verdade, eu ia direto para a clínica Mente Serena visitar a Helena. O trajeto até lá durava 1h30 de carro, e durante esse tempo eu sempre me preparava mentalmente para o que ia encontrar. Alguns dias ela estava bem, lúcida, conseguia conversar normalmente. Outros dias ela nem me reconhecia. Estava completamente desconectada da realidade. Os médicos me explicaram que o transtorno bipolar dela
tinha se agravado muito depois do episódio com o Rodrigo. Ela alternava entre períodos de depressão profunda, onde ficava apática e sem reação a nada, e períodos de mania, onde ficava agitada, falante, às vezes agressiva. O mais difícil para mim era quando ela tinha momentos de lucidez e perguntava: Valentina, quando eu vou poder sair daqui? Quando eu vou poder voltar para casa? Eu nunca soube como responder essa pergunta. Como você explica para sua irmã que ela nunca mais vai poder voltar para casa? Como você diz que seus próprios pais decidiram que ela deixou de existir para o mundo? Então eu sempre mentia, dizia que era só mais um tempo, que os médicos precisavam ter certeza de que ela estava bem antes de liberá-la. Mas foi numa dessas visitas, cerca de 1 ano depois que conheci o Gabriel, que a Helena teve uma ideia que mudaria tudo. Ela estava num dos seus dias bons, conversando normalmente comigo, quando de repente perguntou: Valentina, você tem namorado agora? Eu nunca havia comentado sobre o Gabriel com ela, mas naquele momento resolvi contar. Tenho sim, Helena. Ele se chama Gabriel, é chefe de cozinha, e eu estou muito apaixonada por ele. Respondi, sem imaginar a reação que viria. Os olhos dela brilharam de uma forma que eu não via há muito tempo. Eu quero conhecer ele. Faz tanto tempo que eu não conheço ninguém novo. Por favor, Valentina, traz ele aqui para me conhecer. Meu primeiro impulso foi dizer não, inventar uma desculpa qualquer. Mas vendo aquela felicidade genuína no rosto da minha irmã, algo que eu não via desde antes da tragédia, meu coração amoleceu. Tá bom, Helena, mas você não pode contar para ele onde você realmente está, ok? Vou dizer que você mora numa fazenda no interior, que está se recuperando de uma depressão. Foi assim que comecei a maior mentira da minha vida. Na semana seguinte, levei o Gabriel para conhecer a Helena. Eu estava nervosa, com medo de que ela falasse alguma coisa inapropriada, mas ela se comportou perfeitamente. Estava carismática, engraçada, espontânea de um jeito que me fez lembrar da irmã que eu tinha antes de tudo isso acontecer. Gabriel saiu daquele encontro completamente encantado. Valentina, sua irmã é incrível. Ela é tão parecida com você fisicamente, mas tem uma energia completamente diferente. É como se ela fosse uma versão mais livre de você. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. A partir daquele momento, Gabriel começou a perguntar frequentemente sobre a Helena. Como ela está? Quando vamos visitá-la de novo? Por que ela não vem nos visitar aqui em Curitiba? Eu sempre inventava desculpas. Ela estava muito ocupada com o tratamento, a fazenda era longe, ela preferia receber visitas lá. Mas o que mais me incomodava era a forma como Gabriel falava dela. Ele claramente tinha ficado fascinado por ela, pela espontaneidade dela, pela forma como ela ria, como ela falava sem filtros. E eu, que sempre fui mais controlada, mais certinha, comecei a sentir uma estranha mistura de ciúme e inveja da minha própria irmã. Foi aí que eu cometi o erro mais grave de toda essa história. Numa tarde, quando Gabriel disse que sentia falta de conversar com a Helena, que gostaria de saber mais sobre ela, eu tive uma ideia insana. Gabriel, que tal se eu ligar para ela agora? Você pode conversar com ela pelo telefone. Liguei para o meu próprio celular, usando o telefone de casa. Deixei tocar algumas vezes e depois atendi, fingindo ser a Helena. Durante 1 hora inteira, eu conversei com o Gabriel me passando por minha irmã. Falei com uma voz ligeiramente diferente. Usei expressões que a Helena usava. Contei histórias que eu sabia que ela contaria. Gabriel estava radiante depois daquela conversa. Valentina, sua irmã é mesmo especial. Ela me fez rir tanto, e ela falou coisas sobre você que me fizeram te amar ainda mais. Naquele momento, eu senti uma mistura estranha de felicidade e culpa. Eu estava feliz porque de alguma forma consegui fazer o Gabriel se apaixonar por todas as partes de mim, mas ao mesmo tempo estava aterrorizada com a mentira que estava construindo. A partir daquele dia, as ligações para a Helena se tornaram regulares. Pelo menos 2 vezes por semana, Gabriel falava com ela por telefone, sempre comigo fingindo ser minha irmã. Nessas conversas, eu podia ser completamente diferente. Podia ser engraçada sem me preocupar em ser elegante. Podia ser vulnerável sem medo de parecer fraca. Podia ser espontânea sem me preocupar com o que os outros iam pensar. Gabriel sempre comentava: é incrível como vocês duas são diferentes, mas se complementam. Você é mais racional, mais organizada. Ela é mais emotiva, mais impulsiva. Juntas, vocês formam a mulher perfeita.
Se ele soubesse que literalmente falava com a mesma pessoa, mas a situação ficou ainda mais complicada quando Gabriel insistiu em visitar a Helena pessoalmente de novo. Não tinha como eu continuar negando sem levantar suspeitas. Então voltei à clínica com ele, sempre inventando histórias sobre por que minha irmã morava naquele sítio isolado, por que ela não podia sair de lá, por que ela sempre parecia meio deslocada. Durante essas visitas, eu ficava observando a interação entre eles dois, e era óbvio que Gabriel estava se apaixonando pela Helena também. Não de forma romântica. Ele me amava. Disso eu tinha certeza. Mas ele estava claramente encantado com a personalidade dela, com a forma como ela via o mundo, com a liberdade que ela tinha para ser ela mesma. E a Helena, por sua vez, estava claramente se apaixonando pelo Gabriel. Ela esperava ansiosamente pelas nossas visitas. Perguntava sobre ele toda vez que eu ia sozinha. Queria saber detalhes sobre nosso relacionamento. Num dos seus momentos de lucidez, ela me disse algo que me arrepiou. Valentina, o Gabriel é perfeito para você. Mas sabia que às vezes eu imagino como seria se ele fosse meu namorado? Eu fingi dar risada, como se fosse apenas uma brincadeira de irmã, mas aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. O que estava acontecendo ali não era normal. Minha irmã estava se apaixonando pelo meu namorado. Meu namorado estava fascinado por ela, e eu estava no meio fingindo que tudo aquilo era uma situação familiar comum. O Dr. Otávio começou a me alertar com mais frequência sobre os riscos daquela situação. Valentina, sua irmã está desenvolvendo uma fixação no Gabriel. Ela fala dele o tempo todo, fantasia sobre ele, e isso não é saudável para o tratamento dela. Além disso, essa farsa que você está mantendo está afetando você também. Você está desenvolvendo uma personalidade fragmentada por causa dessa dupla vida. Mas eu não conseguia parar. Era como uma droga. Quando eu era eu mesma com o Gabriel, me sentia amada e desejada. Quando eu fingia ser a Helena, me sentia livre e espontânea. E quando via os dois interagindo, sentia uma conexão estranha, como se fosse uma versão distorcida de um relacionamento a três, onde todas as pessoas envolvidas eram, de alguma forma, eu mesma. A situação foi se tornando cada vez mais complexa e perigosa. Gabriel começou a planejar surpresas para a Helena, mandava presentes para ela através de mim, sempre perguntava se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Ele genuinamente se importava com ela, e isso me deixava confusa entre o ciúme e a gratidão. Numa das últimas visitas que fizemos juntos à clínica, cerca de 3 meses antes do pedido de casamento, aconteceu algo que deveria ter me alertado para o perigo que estava por vir. A Helena estava tendo um dia particularmente bom, conversando animadamente com o Gabriel sobre culinária, quando de repente ela disse: "Gabriel, às vezes eu fico pensando como seria se você fosse meu namorado ao invés da Valentina." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Gabriel ficou vermelho, sem saber como reagir, e eu rapidamente tentei contornar a situação. "Helena, que isso? Você está brincando, né?" Ela riu e disse que sim, que estava só brincando, mas eu vi nos olhos dela que não era brincadeira nenhuma. No carro, voltando para casa, Gabriel estava visivelmente desconfortável. "Valentina, sua irmã, ela estava brincando mesmo quando disse aquilo, né?" Eu assegurei que sim, que a Helena sempre foi muito brincalhona, mas por dentro eu estava apavorada. Minha irmã estava perdendo os limites, e eu não sabia mais como controlar a situação. Foi nessa época que Gabriel começou a planejar o pedido de casamento. Ele ficou mais secreto, mais ansioso, e eu percebi que ele estava escondendo alguma coisa. Quando descobri o anel escondido no armário, meu coração disparou de alegria. Finalmente íamos nos casar. Finalmente eu poderia deixar toda essa loucura para trás e começar uma vida nova com o homem que eu amava. O que eu não sabia é que a Helena também tinha percebido que algo estava mudando. Ela notou que Gabriel estava diferente durante nossas últimas visitas, mais distante, mais pensativo, e numa das nossas conversas telefônicas, quando eu fingia ser ela, Gabriel acabou comentando que estava pensando em dar um passo importante no nosso relacionamento. A Helena não era boba. Mesmo com todos os problemas psicológicos, ela era inteligente e começou a juntar as peças. Ela sabia que Gabriel estava prestes a me pedir em casamento, e isso a deixou numa agitação crescente. O Dr. Otávio me alertou que ela andava mais instável, fazendo perguntas estranhas sobre mim, sobre o Gabriel, sobre quando poderia sair da clínica.
Mas eu estava tão empolgada com a perspectiva do casamento que ignorei todos os sinais de alerta. Achei que depois que Gabriel e eu estivéssemos casados, eu poderia gradualmente ir diminuindo o contato com a Helena, inventar que ela tinha se mudado para mais longe, que estava ocupada demais para manter contato. Eu tinha um plano para sair dessa mentira toda. Se eu soubesse o que a Helena estava planejando, se eu soubesse que ela estava arquitetando uma forma de sair da clínica justamente no dia do pedido de casamento, eu teria cancelado tudo. Mas eu estava cega, apaixonada, focada apenas na minha felicidade. E foi assim que chegamos naquele momento no museu. Eu ali, linda, feliz, esperando o momento mais importante da minha vida, sem imaginar que minha irmã estava se aproximando para destruir tudo de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. O Gabriel estava chegando com o anel, eu estava pronta para dizer sim, mas a Helena tinha outros planos para aquele dia. Então chegou aquele momento que eu tinha sonhado tantas vezes. O Gabriel apareceu no corredor do museu com aquele sorriso nervoso que eu conhecia tão bem, segurando uma pequena caixa aveludada nas mãos. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir de longe. Tudo estava perfeito. A luz dourada da tarde entrando pelas janelas do museu, o silêncio quase reverente do lugar, meu vestido branco esvoaçando levemente com a brisa que vinha do jardim. Valentina, ele disse se aproximando devagar, como se estivesse saboreando cada segundo daquele momento. Você está linda. Aliás, você sempre está linda. Mas hoje você está radiante de um jeito especial. Eu sorri, tentando controlar a emoção que estava subindo pela garganta. Gabriel, você está me deixando curiosa. Por que me trouxe até aqui? Ele riu baixinho, daquele jeito carinhoso que sempre me derretia. Você sabe por quê? E então, bem ali, no meio do salão principal do Museu Oscar Niemeyer, com a vista da cidade de Curitiba ao fundo, ele se ajoelhou. Gente, eu juro que naquele momento o mundo parou. Tudo ficou em câmera lenta. O joelho dele tocando o chão frio do museu, a caixinha se abrindo para revelar um anel de diamante que brilhava como as estrelas, os olhos dele me olhando com tanto amor que eu senti que podia explodir de felicidade. Valentina Moreira Espíndola, ele começou, e a voz dele estava tremendo de emoção. Há 2 anos e meio, quando eu te vi desenhando no Parque Tanguá, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Você não é só a mulher mais linda que eu já conheci. Você é a mais inteligente, a mais carinhosa, a mais completa. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Era tudo que eu sempre quis ouvir, tudo que eu tinha sonhado. Você tem tantas facetas fascinantes, ele continuou. Tantas surpresas, tantas versões lindas de você mesma. Às vezes você é a arquiteta séria e focada. Às vezes você é a mulher espontânea e divertida. Eu amo todas essas versões. Amo como você consegue ser tantas pessoas maravilhosas ao mesmo tempo. Se ele soubesse o quanto essas palavras eram literalmente verdadeiras, meu coração estava partido entre a felicidade absoluta e a culpa esmagadora. Ele estava se declarando para todas as versões de mim, incluindo aquela que era literalmente outra pessoa. Eu amo sua família, ele prosseguiu. Amo como você cuida da sua irmã Helena. Amo como vocês duas se completam de formas tão diferentes. Vocês me mostraram que amor de verdade é aceitar todas as partes de uma pessoa, mesmo as mais complicadas. A menção a Helena fez meu estômago dar um nó, mas ele estava ali, ajoelhado, me oferecendo tudo o que eu sempre quis. Eu podia deixar o passado para trás, podia começar uma vida nova, podia finalmente ser só a Valentina, sem toda essa farsa. Então eu te pergunto, Gabriel disse, segurando o anel bem na minha frente. Valentina Moreira Espíndola, você aceita se casar comigo? Você aceita construir uma vida comigo? Com todas as suas facetas, todas as suas surpresas, todos os seus mistérios? Eu estava prestes a gritar. Sim! Com toda a força dos meus pulmões, estava prestes a me jogar nos braços dele e beijá-lo como nunca tinha beijado antes, quando ouvi uma voz atrás de mim, uma voz que fez meu sangue gelar instantaneamente. Espera aí, Gabriel. Qual de nós duas você está pedindo em casamento? Eu me virei lentamente, como se estivesse num pesadelo, e vi a Helena parada a poucos metros de nós. Ela estava usando um vestido branco quase idêntico ao meu, e eu soube imediatamente que não era coincidência. Ela sabia exatamente como eu estaria vestida porque ela conhecia meu guarda-roupa melhor que ninguém. Tinha o cabelo arrumado exatamente igual ao meu.
a maquiagem feita de forma similar. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Gabriel ficou paralisado, ainda ajoelhado, olhando para mim, depois para ela, depois para mim novamente. Eu podia ver a confusão completa nos olhos dele. Valentina? Quem é? Oi, Gabriel. Helena disse com um sorriso que eu conhecia muito bem. Aquele sorriso doce que ela usava quando estava prestes a fazer alguma maldade. Surpresa! Eu resolvi sair do meu retiro no campo para presenciar este momento tão especial. Helena? Gabriel se levantou devagar, guardando o anel no bolso, completamente perdido. Mas como... Você não me disse que ela estava vindo, Valentina. Porque ela não sabia. Helena respondeu antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Eu quis fazer uma surpresa. Afinal, quando minha irmã gêmea vai se casar, eu não podia perder esse momento, né? A palavra gêmea ecoou pelo salão do museu como um tiro. Gabriel me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de confusão, choque e algo que parecia traição. Gêmea, ele repetiu como se não conseguisse processar a informação. Valentina, você nunca me disse que vocês eram gêmeas. Vocês são idênticas. Ah, Gabriel. Helena riu, e havia algo perturbador naquela risada. Tem muita coisa que a Valentina nunca te contou. Por exemplo, você sabia que durante esses 2 anos todos, metade das vezes que você pensou que estava conversando comigo no telefone, na verdade estava conversando com ela se passando por mim? O mundo desabou na minha frente. Gabriel me olhou com uma expressão de horror crescente. O que ela está dizendo, Valentina? Eu abri a boca para tentar explicar, para tentar consertar aquele pesadelo, mas Helena não me deu chance. E você sabia, Gabriel, que eu não moro numa fazenda no interior? Na verdade, eu moro numa clínica psiquiátrica há 5 anos, desde que eu matei meu namorado numa crise de ciúmes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel ficou completamente branco, como se tivesse visto um fantasma. Eu senti como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos meus pés. Isso não é verdade. Eu consegui sussurrar, mas minha voz saiu fraca, sem convicção. Não é verdade? Helena riu mais alto. Gabriel, quer saber a verdade completa? Minha querida irmã Valentina passou os últimos 2 anos visitando uma assassina numa clínica psiquiátrica, fingindo ser eu para os médicos, levando você para me conhecer como se eu fosse uma pessoa normal, e ainda por cima se passando por mim nas ligações telefônicas. Você se apaixonou por uma mentirosa e por uma assassina. Parabéns. Gabriel deixou o anel cair no chão. O barulho do metal batendo no mármore ecoou pelo museu inteiro. Valentina, me diz que isso não é verdade. Me diz que ela está mentindo. Eu queria dizer, queria negar tudo, inventar mais uma mentira para tentar salvar a situação. Mas olhando nos olhos dele, vendo a decepção e a dor que estava causando, eu não consegui. Gabriel, eu posso explicar. Então é verdade. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Ele estava olhando para mim como se eu fosse uma completa estranha. Você mentiu para mim durante 2 anos inteiros. Sobre sua irmã, sobre onde ela mora, sobre tudo. Gabriel, eu te amo. Consegui falar. As lágrimas escorrendo descontroladamente. Tudo que eu senti por você é verdade. Eu só queria proteger você dessa parte complicada da minha vida. Proteger? Helena riu com sarcasmo. Ou será que você queria ter o seu namoradinho perfeito sem abrir mão da sua irmãzinha assassina? Você queria ter os 2 mundos, né, Valentina? Cala a boca, Helena. Explodi, minha raiva finalmente vindo à tona. Você não sabe de nada. Você não sabe pelo que eu passei para cuidar de você, para tentar te ajudar. Cuidar de mim? Os olhos dela brilharam com uma raiva que eu conhecia muito bem. Você cuidou de mim me usando como fantasia para seduzir seu namorado. Você transformou minha doença em entretenimento para vocês 2. Gabriel estava ouvindo tudo aquilo como se fosse um pesadelo. Vocês 2 estão loucas, ele murmurou. Isso é loucura completa. Loucura é a palavra certa, Helena disse, se aproximando dele. Porque sabe de uma coisa, Gabriel? Durante todos esses meses, enquanto você pensava que estava conversando comigo no telefone, enquanto você me visitava naquela clínica, eu também estava me apaixonando por você. E diferente da minha irmã mentirosa, meus sentimentos eram genuínos. Não, sussurrei, sentindo que estava perdendo completamente o controle da situação. Helena, não faz isso. Por que não, Valentina? Durante anos você brincou comigo como se eu fosse um boneco,
usando minha personalidade para conquistar seu namorado. Agora é minha vez de brincar. Gabriel estava olhando para nós duas com uma expressão de horror absoluto. Vocês duas estão disputando por mim como se eu fosse um objeto, como se eu não tivesse sentimentos, como se não importasse que vocês destruíram minha confiança completamente. Gabriel, por favor, implorei, tentando me aproximar dele. Deixa eu explicar tudo. Deixa eu contar a história completa. Você vai entender por que eu fiz isso. Entender? Ele deu um passo para trás, se afastando de mim. Valentina, você mentiu sobre tudo. Sobre sua família, sobre sua irmã, sobre quem você realmente é. Como eu posso confiar em qualquer coisa que você disser agora? Helena estava observando tudo aquilo com um sorriso satisfeito. Ela tinha conseguido o que queria. Destruir minha felicidade. Destruir meu relacionamento. Acabar com tudo que eu mais amava na vida. Sabe o que é mais engraçado, Gabriel? Ela disse, como se estivesse conversando sobre o tempo. Durante todos esses meses, você disse que se apaixonou por todas as facetas da Valentina. Bem, agora você conhece a faceta final. Ela é uma mentirosa compulsiva que usa a própria irmã doente mental para manipular as pessoas. Chega! Gritei, minha paciência finalmente estourando. Helena, você matou uma pessoa. Você está doente. Você não tem direito de julgar ninguém. Ah, finalmente! Ela bateu palmas. Finalmente a verdadeira Valentina apareceu. Viu só, Gabriel? Ela consegue ser cruel também quando quer. Mais uma faceta para você conhecer. Gabriel nos olhou por um longo momento, e eu podia ver que ele estava tentando processar tudo aquilo, tentando entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Vocês duas são loucas, ele disse finalmente, a voz saindo cansada, derrotada. Eu não sei mais quem é quem, não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Eu pensei que conhecia você, Valentina. Pensei que te amava. Mas como eu posso amar alguém que nem sei quem realmente é? E foi aí que Helena fez a coisa mais terrível que ela poderia ter feito. Ela se aproximou dele, colocou a mão no braço dele e disse com a voz mais doce que conseguiu: Gabriel, você me conhece. Você conversou comigo, riu comigo, se conectou comigo. Eu sou real. Meus sentimentos por você são reais. A única diferença é que eu não menti para você. Eu vi nos olhos do Gabriel algo que me partiu o coração. Ele estava considerando as palavras dela. Por um momento, ele realmente estava pensando se não seria melhor escolher a Helena ao invés de mim. E foi nesse momento que eu soube que tinha perdido o homem da minha vida para sempre. A expressão no rosto do Gabriel quando ele olhou para a Helena naquele momento foi como uma facada no meu peito. Por alguns segundos eternos, eu vi ele realmente considerando as palavras dela, realmente pensando se ela não seria uma opção melhor que eu. Uma pessoa que, pelo menos na cabeça dele, nunca havia mentido. Helena, ele disse devagar, você matou uma pessoa. Como você pode dizer que é melhor opção que sua irmã? Ah, Gabriel, ela suspirou dramaticamente. Eu estava doente. Eu não tinha controle sobre meus atos. Mas a Valentina, ela escolheu mentir para você todos os dias durante 2 anos. Ela acordava toda manhã e decidia conscientemente continuar enganando você. Qual das duas é realmente mais perigosa? Eu senti como se o mundo estivesse desabando ao meu redor. Ela estava conseguindo plantar dúvidas na cabeça dele. Estava conseguindo fazer com que ele questionasse tudo sobre nosso relacionamento. Gabriel, não escuta ela. Implorei, tentando me aproximar. Ela está manipulando você agora do mesmo jeito que sempre manipulou todo mundo. Ela é perigosa. Ela é instável. Instável? Helena riu, mas não havia humor nenhum naquela risada. Quem é instável aqui, Valentina? Eu, que estou sendo honesta pela primeira vez em anos? Ou você, que construiu uma fantasia elaborada e viveu nela por tanto tempo que nem sabe mais o que é real? Gabriel passou as mãos pelo cabelo, claramente desesperado. Vocês duas. Isso é insano. Vocês estão brigando por mim como se eu fosse um prêmio. Como se meus sentimentos não importassem. Seus sentimentos importam, Helena disse, se aproximando ainda mais dele. E por isso que você precisa saber a verdade completa. Sabe quantas vezes, quando você pensava que estava conversando comigo no telefone, era na verdade a Valentina fingindo ser eu? Mais da metade das vezes. Ela roubou nossa conexão, Gabriel. Ela roubou os momentos que poderiam ter sido nossos. Nossos? Explodi. Helena, você está louca.
Ele é meu namorado. Vocês nunca tiveram nada. Não tivemos? Os olhos dela brilharam perigosamente. Gabriel, me diz uma coisa. Quando você conversava comigo, quando ria das minhas piadas, quando dizia que eu era fascinante, você não sentia uma conexão especial? Não sentia que tinha algo diferente entre nós? Gabriel ficou em silêncio. E esse silêncio foi pior que qualquer palavra, porque eu sabia que ele estava lembrando de todos aqueles momentos, de todas aquelas conversas, de toda aquela química que ele sentia com a Helena. Você sentia? Helena continuou, sorrindo de uma forma que me deixou com muito medo. Você sentia porque era real. A única coisa que não era real eram as mentiras que a Valentina construiu ao nosso redor. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou completamente. Toda a culpa, toda a pressão, toda a farsa que eu havia mantido por anos explodiu de uma vez. Chega! Gritei com todas as minhas forças. Chega dessa loucura toda. Helena, você matou uma pessoa. Você está internada numa clínica psiquiátrica porque você é perigosa. E você, Gabriel? Como você pode estar considerando as palavras de uma assassina, ao invés de confiar na mulher que te ama de verdade há 2 anos? Confiar? Gabriel me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Valentina, como eu posso confiar em você? Você mentiu sobre tudo. Sobre sua família, sobre onde sua irmã mora, sobre quem você é quando finge ser ela. Eu não sei mais o que é verdade na nossa relação. O amor é verdade. Chorei desesperadamente. Meu amor por você sempre foi verdade. Tudo que eu senti, tudo que vivemos juntos, isso sempre foi real. Mas você não, Helena disse friamente. Você não era real. Você era uma personagem que a Valentina criou para me usar como fantasia. E foi aí que ela fez algo que mudou tudo. Helena se aproximou de Gabriel, olhou bem nos olhos dele e disse: Gabriel, eu te amo. Te amo de verdade. Sem mentiras, sem manipulações. Te amo desde a primeira vez que você me visitou naquela clínica. E diferente da minha irmã, eu nunca menti sobre meus sentimentos. Gabriel ficou paralisado. Eu podia ver que ele estava completamente perdido. Não sabia mais em que acreditar. Não sabia mais como se sentir. Helena, você está doente, ele disse finalmente. Você precisa de ajuda. Preciso. Ela concordou. Mas meus sentimentos por você não são parte da minha doença. Eles são a única coisa real que eu tenho na vida. Foi nesse momento que eu percebi o quão longe as coisas tinham ido. Helena não estava apenas tentando me prejudicar por vingança. Ela realmente acreditava que amava o Gabriel. Realmente acreditava que eles tinham uma conexão especial. Gabriel, tentei mais uma vez. Por favor, vamos embora daqui. Vamos para casa, vamos conversar, vamos resolver isso. Ela não deveria nem estar aqui. Ela fugiu da clínica. Fugiu? Gabriel me olhou com surpresa. Ela fugiu de uma clínica psiquiátrica para vir aqui? Helena deu de ombros. Eu soube que você ia pedir a Valentina em casamento hoje. Não podia deixar isso acontecer sem que você soubesse a verdade completa sobre com quem você estava se casando. Como você soube? Perguntei, o medo crescendo dentro de mim. Ah, irmãzinha. Ela sorriu maliciosamente. Você acha que eu não percebi como o Gabriel estava diferente nas últimas semanas? Mais nervoso, mais secreto. Não foi difícil deduzir. E quando você ligou ontem fingindo ser eu, para se despedir antes do grande dia, confirmou minhas suspeitas. Eu me lembrei da ligação que fiz no dia anterior, quando liguei para a clínica me passando por Helena para falar com os médicos. Como eu fui burra de não perceber que ela estava ouvindo. Então você planejou tudo isso, Gabriel disse. E pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Você fugiu de uma instituição psiquiátrica para sabotar o pedido de casamento. Eu vim salvar você de cometer o maior erro da sua vida, Helena retrucou. Casar com uma mentirosa que usou a própria irmã doente para manipular você. E você acha que é a melhor opção? Gabriel estava ficando visivelmente irritado. Uma pessoa que mata quando não consegue o que quer? Foi aí que eu vi a mudança nos olhos da Helena. A raiva que eu conhecia muito bem. Aquela raiva perigosa que antecedia suas explosões. Você não entende, ela disse, a voz ficando mais aguda. Eu matei o Rodrigo porque ele ia me abandonar, assim como você está prestes a abandonar a Valentina agora. A diferença é que eu não vou deixar isso acontecer de novo. O medo tomou conta de mim completamente. Helena, o que você está dizendo? Estou dizendo que se eu não posso ter o Gabriel, vocês duas também não podem. Ela colocou a mão dentro da bolsa que carregava, e eu senti meu coração parar quando vi o brilho de metal. Helena, não! Gritei.
mas ela já havia sacado um caco de vidro grande, provavelmente quebrado de alguma das esculturas do museu. Gabriel recuou instintivamente, mas Helena foi mais rápida. Ela avançou na direção dele com o vidro na mão, os olhos completamente tomados por aquela fúria que eu conhecia tão bem. Naquele momento, eu não pensei. Eu simplesmente agi por instinto. Me joguei na frente do Gabriel bem no momento em que Helena atacou. Senti a dor imediata e intensa quando o vidro perfurou meu abdômen, mas a dor física não era nada comparada com a dor emocional de ver minha irmã tentando machucar o homem que eu amava. "Valentina!" Gabriel gritou, me segurando quando comecei a cair. Helena ficou parada, olhando para o vidro ensanguentado na sua mão, como se não conseguisse acreditar no que tinha feito. Eu não queria machucá-la, ela sussurrou. Eu só queria... Chama a ambulância. Gritei para as poucas pessoas que estavam no museu e haviam começado a se aproximar ao ouvir os gritos. Gabriel estava me segurando, tentando estancar o sangramento com as mãos. "Valentina, fica comigo. Vai ficar tudo bem." Helena largou o vidro e começou a andar para trás, entrando em pânico. Eu só queria que vocês entendessem. "Entender o quê?" Gritei, mesmo com a dor terrível. "Que você é louca, que você é perigosa. Agora todo mundo sabe." Foi quando ouvimos as sirenes se aproximando. Alguém já havia chamado a polícia e a ambulância. Helena olhou para as saídas do museu e viu que estava cercada. "Desculpa, Valentina," ela disse, e havia lágrimas nos olhos dela. "Eu te amo, mas não conseguia deixar você ser feliz sabendo que eu nunca poderia ser." E antes que qualquer um pudesse impedir, Helena correu em direção à janela principal do museu. O vidro se estilhaçou quando ela o atravessou, e eu ouvi Gabriel gritar de horror. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, encontraram uma cena de filme de terror. Eu sangrando no chão nos braços do Gabriel, vidro estilhaçado por toda parte, e a Helena desaparecida como se nunca tivesse existido. Os paramédicos me levaram para o hospital, onde passei por uma cirurgia de emergência. Sobrevivi, mas as cicatrizes, físicas e emocionais, permaneceriam para sempre. Gabriel ficou comigo durante toda a recuperação, mas nossa relação nunca mais foi a mesma. Como eu posso amar alguém quando não sei quem essa pessoa realmente é? Ele me disse na última vez que conversamos, 3 meses após o incidente. "Valentina, eu realmente te amo, mas também amei a Helena. E não consigo mais separar o que era real do que era mentira. Helena nunca foi encontrada. A polícia acredita que ela morreu na queda da janela do museu, mas seu corpo nunca foi recuperado do rio abaixo. Às vezes eu acordo de madrugada achando que ouço a voz dela me chamando. Hoje, 6 meses depois, eu ainda não sei se fiz a escolha certa naquele dia. Salvei o homem que amava, mas perdi minha irmã e o próprio amor da minha vida." Gabriel se mudou para São Paulo logo depois que terminamos. Disse que não conseguia mais viver em Curitiba sem lembrar de tudo que aconteceu. E eu continuo aqui, tentando reconstruir uma vida que foi completamente destruída pelas mentiras que eu mesma criei. Toda vez que passo pelo Museu Oscar Niemeyer, lembro daquele dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida e se tornou o pior pesadelo que eu já vivi. A lição que aprendi é que algumas mentiras, por mais bem intencionadas que sejam, têm o poder de destruir tudo que mais importa para nós. E que quando você ama alguém de verdade, a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor que a mais bela das mentiras. Então, gente, essa foi a minha história. A história mais dolorosa e complicada que eu já vivi, e que mudou completamente quem eu sou hoje. Eu sei que muitos de vocês devem estar chocados, outros talvez estejam julgando as escolhas que eu fiz, e alguns podem estar se perguntando se tudo isso realmente aconteceu. Eu entendo todas essas reações, porque eu mesma ainda processo tudo isso todos os dias. Deixa eu resumir para vocês o que aconteceu na minha vida nesses últimos anos, porque eu acho importante que vocês entendam as consequências de todas essas mentiras que eu construí. Eu era uma arquiteta de 28 anos, filha de uma família tradicional de Curitiba, que se apaixonou perdidamente por um chefe de cozinha chamado Gabriel. Até aí, nada demais. Uma história de amor como qualquer outra. Mas eu carregava um segredo terrível. Minha irmã gêmea Helena havia matado o namorado dela durante um surto psicótico e estava internada numa clínica psiquiátrica há 5 anos. Meus pais decidiram esconder isso da sociedade e eu não consegui simplesmente abandonar minha irmã. Foi aí que tudo começou a dar errado. Durante 2 anos inteiros,
Eu menti para o Gabriel sobre tudo relacionado a Helena. Eu dizia que ela morava numa fazenda no interior. Levava ele para visitar ela na clínica fingindo que era uma casa normal. E o pior de tudo, eu me passava por ela nas ligações telefônicas. Gabriel se apaixonou por 2 versões de mim, sem saber que uma delas era literalmente outra pessoa. Uma pessoa que havia cometido um assassinato. O que eu não esperava é que a Helena também se apaixonasse pelo Gabriel durante essas visitas e ligações. Ela desenvolveu uma obsessão por ele, uma fixação que os médicos alertaram que era perigosa, mas eu estava tão cega de amor que ignorei todos os sinais. No dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida, quando Gabriel ia me pedir em casamento no Museu Oscar Niemeyer, a Helena fugiu da clínica psiquiátrica e apareceu lá. Ela revelou toda a verdade para o Gabriel na frente de todo mundo. Que éramos gêmeas idênticas, que ela era uma assassina, que eu havia mentido sobre tudo durante anos. A situação escalou rapidamente. Helena disse que também amava o Gabriel e que não podia deixar ele se casar comigo sabendo de todas as mentiras. Gabriel ficou completamente perdido, sem saber em que acreditar, sem conseguir processar que havia se apaixonado por 2 pessoas diferentes pensando que era uma só. Quando Helena percebeu que estava perdendo o controle da situação, ela fez o que sempre fazia quando se sentia encurralada. Partiu para a violência. Ela pegou um caco de vidro e tentou atacar o Gabriel, gritando que se ela não podia tê-lo, ninguém poderia. Eu me joguei na frente dele e fui atingida no lugar do Gabriel. Acabei no hospital, precisei fazer cirurgia, mas sobrevivi. Helena fugiu pulando pela janela do museu e nunca mais foi encontrada. A polícia acredita que ela morreu na queda, mas o corpo nunca foi recuperado. Gabriel ficou comigo durante a recuperação, mas nosso relacionamento não resistiu a tudo o que havia acontecido. Como ele mesmo disse, como você ama alguém quando não sabe quem essa pessoa realmente é? Ele se mudou para São Paulo 3 meses depois, e desde então, não tivemos mais contato. Hoje, 6 meses depois de tudo isso acontecer, eu ainda estou lidando com as consequências das minhas escolhas. Perdi o amor da minha vida, perdi minha irmã, e tive que reconstruir completamente quem eu sou. A terapia tem me ajudado muito a entender por que fiz as escolhas que fiz, mas a culpa ainda me consome todos os dias. A lição mais importante que eu aprendi com tudo isso é que não existem mentiras pequenas quando se trata de amor verdadeiro. Eu achava que estava protegendo o Gabriel da parte complicada da minha vida, mas na verdade estava construindo uma bomba relógio que explodiu na cara de todos nós. Quando você ama alguém de verdade, essa pessoa merece conhecer todas as partes de você, mesmo as mais difíceis. Outra coisa que aprendi é que tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado pode ser perigoso para todo mundo envolvido. Eu pensei que estava cuidando da Helena, mas na verdade estava alimentando as fantasias dela e colocando o Gabriel em perigo. Às vezes, amar alguém significa aceitar que você não pode salvá-la, e talvez a lição mais dolorosa de todas. Algumas escolhas que fazemos têm consequências irreversíveis. Eu nunca vou poder voltar no tempo e contar a verdade para o Gabriel desde o início. Nunca vou saber se nosso amor teria resistido à honestidade completa. Essa é uma pergunta que vai me assombrar pelo resto da vida. Vocês podem estar se perguntando se eu me arrependo das minhas escolhas. A resposta é complicada. Eu me arrependo de ter mentido, de ter colocado o Gabriel em perigo, de não ter buscado ajuda profissional antes de tudo sair de controle. Mas eu não me arrependo de ter tentado proteger minha irmã, mesmo sabendo que ela havia feito algo terrível. Família é complicado assim às vezes. O que eu mais quero que vocês entendam com a minha história é que relacionamentos saudáveis são construídos na base da confiança e da honestidade. Por mais difícil que seja revelar nossos segredos mais sombrios, por mais medo que tenhamos de ser rejeitados, a verdade sempre vai ser melhor que a mais elaborada das mentiras. Gente, foi muito difícil para mim contar essa história para vocês. Deu muito trabalho reunir coragem para expor a parte mais dolorosa da minha vida, reviver esses momentos terríveis e dividir com vocês todas essas lições que aprendi da forma mais difícil possível. Por isso, eu peço muito para vocês. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se vocês acham que pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas, por favor se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis. Vocês não fazem ideia de como os comentários de vocês são importantes para mim. Cada pessoa que divide sua própria experiência,
Cada palavra de apoio ou de crítica construtiva me ajuda a continuar contando essas histórias. Então comentem aí embaixo. Vocês acham que eu fiz a escolha certa naquele dia no museu? Vocês já passaram por alguma situação onde tiveram que escolher entre a verdade e proteger alguém que amam? E se vocês gostaram desse relato, deem o like no vídeo e olhem nossos outros vídeos aqui no canal. Temos muitas outras histórias reais e impactantes de pessoas que passaram por situações extraordinárias no amor. Uma última coisa que eu queria pedir para vocês. Se for possível, nos ajudem com o Valeu Demais. É uma forma de doação que ajuda muito com os custos do canal e nos permite trazer mais vídeos diários para vocês. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme no nosso trabalho e nos motiva a continuar compartilhando essas histórias que podem ajudar outras pessoas. Obrigada por me ouvirem, por não me julgarem e por fazerem parte dessa comunidade incrível que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo vídeo com mais um relato que vai mexer com o coração de vocês.